Olá, hoje é sexta-feira, 29 de dezembro. Hoje você vai acompanhar a segunda parte da retrospectiva de 2023, com os fatos mais relevantes abordados pelo seu jornal, sob o olhar dos trabalhadores, dos movimentos populares, dos direitos humanos e em defesa da democracia. A partir de agora, você acompanha os destaques do segundo semestre de 2023. O segundo semestre começa com o presidente Lula sancionando a lei de igualdade salarial entre homens e mulheres que trabalham na mesma função. A criação da medida foi uma das promessas de campanha do presidente. Além do pagamento igualitário em caso de comprovação de discriminação por gênero, raça ou etnia, o empregador terá que pagar uma multa equivalente a 10 vezes o valor do novo salário. E o nosso governo vai fazer cumprir a lei, porque nós temos fiscalização, porque nós temos o Ministério do Trabalho, porque nós temos o Ministério da Mulher, porque nós temos o Ministério Público do Trabalho, e tudo isso tem que funcionar em benefício do cumprimento da lei. Não é normal a desigualdade nesse país. Não é igualdade que o Getúlio Vargas, em 1943, a aprovar a CLT, ele já colocou o princípio da igualdade salarial, vem se usando de pretexto, de subterfúgio jurídico, de interpretação jurídica, para não cumprir desde 1943. Então é importante que vocês saibam que para essa lei ser cumprida, a gente vai ter que jogar muito duro. Hoje a internet, vocês podem denunciar, os empresários vão ter que fazer relatório, eles vão ter que se explicar publicamente, eles vão ter que se explicar para os seus clientes que vai comprar uma roupa e vai querer saber se aquela loja está tratando igual. Eu acho que a questão do assédio é uma coisa muito mais séria do que a gente pensa. O dia que todo mundo tiver condições de denunciar a forma de assédio a que as mulheres são submetidas, a gente vai descobrir que a gente está vivendo uma situação de anormalidade. Porque eu não vou dizer outra coisa, mas é falta de vergonha, é falta de respeito, é falta de caráter alguém praticar assédio. Nós só temos uma coisa a fazer. Eu sempre disse que as conquistas das mulheres e as conquistas dos homens, as conquistas dos negros, as conquistas das pessoas com deficiência, não se dará por obra do governo. Ela se dará na medida em que vocês vão tendo consciência política e vão cobrando e exigindo da sociedade que ela cobre do governo. Quando a gente cobra, muitas vezes a classe política atende, se não 100%, 90%, 80%. E eu acho que nesses três assuntos aqui, a classe política mostrou que a gente pode reivindicar, a gente pode brigar, porque ela está preparada para atender. Até porque seria vergonhoso um deputado se negar, ou um senador, a votar uma lei como essa. Julho colocou fim a uma discussão que se arrastou por mais de 30 anos. Finalmente, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC da reforma tributária, uma decisão considerada histórica. A reforma unificou tributos e zerou o imposto sobre produtos da cesta básica, entre outras mudanças. Por ser uma proposta de emenda constitucional, eram necessários pelo menos 308 votos favoráveis para a aprovação, mas a vitória foi folgada. No primeiro turno, 382 a 118. No segundo turno, a margem foi um pouco menor, porque o quórum também foi menor. Mesmo assim, a margem de vitória foi grande, 375 votos a favor e 113 contra. A aprovação foi comemorada pelos deputados. 75 votos sim, 113 votos não, 3 abstenções, do total de 491. Está aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 45 de 19. Durante o governo passado, a situação econômica do país degringolou e milhões de brasileiros se endividaram.
Diante desse drama social, o governo Lula lançou o programa Desenrola Brasil, que teve como objetivo beneficiar na primeira etapa cerca de 30 milhões de pessoas com dívidas de até R$100. Nesta primeira etapa, estão sendo atendidas pessoas com renda entre 2 salários mínimos e R$20 mil com dívidas sem limite de valor. Os bancos oferecem a possibilidade de renegociação das dívidas diretamente aos clientes por meio de seus próprios canais. A partir de setembro, entrarão as renegociações que incluem a população que ganha até 2 salários mínimos ou que esteja inscrito no CadÚnico, cujas dívidas não ultrapassem R$5 mil. O programa atende dívidas bancárias contraídas de 2019 até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas. Os devedores terão prazo mínimo de 12 meses para quitar os valores. Não entram dívidas não bancárias como tributárias, de conta de água ou luz, entre outras. Só não viu quem não quis e segue não querendo ver. Um pouco mais de 7 meses de governo Lula e o país já dava indícios que estava entrando novamente nos eixos. Dessa vez, a notícia é que a taxa de desemprego havia caído para 8% no trimestre, o menor patamar para esse período em 9 anos. Segundo o IBGE, a queda do índice contou com o aumento da abertura de vagas de trabalho no setor público e de empregos informais sem carteira assinada. A marca de 8% ficou abaixo das projeções do mercado. Analistas esperavam uma taxa de desemprego de 8,2% para o período. No primeiro trimestre, o índice era de 8,8%. Trocando em miúdos, o número de desempregados caiu de 9,4 para 8,6 milhões no intervalo de abril a junho. Foram 785 mil pessoas que voltaram ao trabalho. O mês de agosto marcou a posse do advogado Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que havia se aposentado em abril. A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem Zanin foi advogado, e da cúpula do Legislativo, dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, além do Procurador-Geral da República e políticos. A cerimônia seguiu o rito da corte. Zanin foi conduzido ao plenário pelo ministro mais antigo e pelo mais recente, respectivamente Gilmar Mendes e André Mendonça. Zanin poderá ficar 27 anos na Corte Máxima. Ele tem 47 anos de idade e completará 75, marco da aposentadoria compulsória, em 2050. Cristiano Zanin já deve participar amanhã dos primeiros julgamentos do semestre no plenário virtual. Entre os casos que analisará, há uma ação do vereador Carlos Bolsonaro contra o deputado André Janones, que o chamou de miliciano e vagabundo. Ainda em agosto, em Belém do Pará, a cúpula da Amazônia reuniu os chefes de Estado dos 8 países que concentram a floresta em seu território. Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O evento teve como principal pauta o desmatamento zero até 2030. O primeiro a discursar na abertura foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula disse que nunca foi tão urgente retomar e ampliar a cooperação entre os países que têm a floresta em seu território e afirmou que a situação poderia estar melhor se o seu antecessor tivesse olhado com mais responsabilidade para a região. Meu antecessor abriu as portas para os ilícitos ambientais e o crime organizado. Os índices de desmatamento voltaram a crescer. Suas políticas beneficiaram apenas uma minoria que visa lucro imediato. O presidente afirmou também da importância da Amazônia na relação com outros países. A Amazônia é nosso passaporte para uma nova relação com o mundo. Uma relação mais simétrica, na qual nossos recursos não serão explorados em benefício de poucos, mas valorizados e colocados a serviço de todos. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que é contra a exploração do petróleo na região, afirmou que o mundo corre perigo de extinção por causa do combustível fóssil, que gera muita emissão de gás carbônico.
A riqueza na sociedade atual, desde a Revolução Industrial, ela é medida por emissões de CO2. Se você é mais rico quanto mais CO2 você emite, quanto mais CO2 você emite. Se o nível do seu carro é tal, se você viaja de avião, se todos os dias você utiliza um avião, você é um homem rico. Então você é um homem do capital, você é um homem de êxito, um neoliberal. Mas essa pessoa é a que mais emite CO2. Essa riqueza, então, ela se mede, ela pode ser medida pela emissão de CO2. E o CO2 é a base da riqueza. Então, quando falamos que isso tudo deve ser extinguido e que temos que ver tudo de outra forma, pois o que se diz e o que o planeta está nos dizendo é que agora é momento, então, de mudar o sistema econômico. E muito, e em profundidade. Já Luiz Arce, presidente da Bolívia, culpou a especulação dos países desenvolvidos e o capitalismo pela crise ambiental que estamos passando. O fato de a Amazônia ser um território tão importante não implica que toda a responsabilidade pelas consequências e efeitos da crise climática tenham que recair nas nossas mãos e nas nossas economias, porque essa crise climática mundial não foi gerada por nós. No marco das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que implica a responsabilidade dos países industrializados que influenciaram de forma desproporcional a emissão de gases de efeito estufa, de dióxido de carbono e outros poluentes em nível mundial, são esses os países que têm que contribuir em maior medida para a solução desse problema. Em Brasília, a 7ª Marcha das Margaridas ganhou destaque no seu jornal. O grupo chegou ao Congresso pouco antes das 10 horas para a cerimônia, onde foram anunciados programas do governo federal. O ato foi encerrado ao meio-dia, após o pronunciamento do presidente Lula. Antes de anunciar as medidas adotadas, Lula disse que a única razão pela qual voltou a ser presidente da República, tirando aquele fascista e genocida do poder, foi para provar ao mundo que esse país tem condição de tratar o seu povo com respeito, cuidando da saúde das crianças, do trabalhador e das mulheres. Os golpistas podem matar 1, 2 ou 3 Margaridas, mas jamais evitarão a chegada da primavera. É uma alegria enorme estar aqui mais uma vez. A felicidade é ainda maior por poder assinar na frente de todas vocês esses atos que convergem para a autonomia econômica e inclusão produtiva das mulheres rurais. A retomada da reforma agrária, com atenção especial à família chefiada por mulheres. Os quintais produtivos para a segurança alimentar e nutricional. O estímulo maior à agroecologia para a produção de comida de verdade, saudável, sem agressão ao meio ambiente. O acesso à terra, à titulação, ao crédito, aos equipamentos e a todo apoio necessário para plantar, produzir cada vez mais. Prioridades definidas por vocês, demandas que temos o prazer de atender, para que as mulheres do campo, das florestas e das águas possam viver com dignidade, tendo assegurado seus direitos civis, políticos e sociais. Se antes ainda havia alguma dúvida, agora não há mais discussão. O impeachment de 2016 não passou mesmo de um golpe. Por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região rejeitou a ação do Ministério Público Federal e manteve a decisão que arquivou a ação de improbidade contra a ex-presidente Dilma Rousseff sobre o caso das pedaladas fiscais. A decisão também beneficiou o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, o ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, o ex-secretário do Tesouro, Arno Augustin, e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Segundo a decisão da 10ª turma do TRF1, Dilma Rousseff não poderia ser processada por improbidade pelo Judiciário, apenas pelo Congresso Nacional.
Mas em 2016, ela foi inocentada por uma perícia do Senado que não identificou ato que tenha contribuído direta ou imediatamente para que ocorressem os atrasos nos pagamentos, as chamadas pedaladas. O advogado de Dilma, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, disse que foi uma decisão importante, não só do ponto de vista jurídico, mas também histórico, porque Dilma foi vítima de perseguição e teve a cassação do seu mandato em total desconformidade com a Constituição, apesar de ser uma mulher honesta e digna. Atualmente, Dilma preside o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS. O final do mês de agosto reservou uma grata surpresa para um dos grandes defensores do povo em situação de rua. O padre Júlio Lancelotti, que lidera a Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, recebeu a condecoração Gran Cruz da Ordem do Mérito do Ministério da Justiça. Aos 74 anos, mesmo diante de constantes ameaças, como a do último fim de semana, o padre Júlio segue firme à frente da Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo, voltada aos cuidados de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Criada em 2018, a honraria é entregue a pessoas que se destacaram na sociedade por serviços prestados ao Ministério da Justiça. Diante do anúncio da condecoração do padre Júlio pelo ministro Flávio Dino, o presidente Lula comentou que se trata de uma justa homenagem. Os primeiros dias de setembro trazem uma importantíssima decisão. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, invalidou provas produzidas pela Lava Jato e chamou a prisão do ex-presidente Lula de um dos maiores erros judiciários da história do país. Toffoli declarou que as provas, a partir do acordo de leniência com Odebrecht, eram imprestáveis, porque tinham sido obtidas por meio ilegais. Dias Toffoli disse que as decisões decorrentes desse acordo de leniência destruíram tecnologias nacionais, empresas, empregos e patrimônios públicos e privados. Ele chamou o processo de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente ilegais, mas com métodos e ações contra a lei. Falou que agentes se valeram de verdadeira tortura psicológica para obter supostas provas contra inocentes. Em sua decisão, o ministro escreveu também que a prisão de Lula foi, abre aspas, ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF, fecha aspas. Toffoli diz também que a parcialidade da Lava Jato teve o objetivo de levar um líder político às grades e com provas forjadas. O presidente Lula foi preso em 7 de abril de 2018 e ficou detido por 580 dias. Depois de um 7 de setembro com ares golpistas em 2022, neste ano Brasília teve uma comemoração democrática. Estiveram presentes à cerimônia que marca o Dia da Independência do Brasil o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e autoridades. Junto com a primeira-dama, Janja da Silva, o presidente Lula foi em carro aberto até o local onde aconteceu o desfile. No palco, foi recepcionado pelos comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, José Múcio. O evento também contou com a presença de representantes do Executivo e do Judiciário. O vice-presidente Geraldo Alckmin e sua esposa, Lu Alckmin, a presidenta do STF, Rosa Weber, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de todos os ministros do governo. Bandas de estudantes de escolas estaduais e municipais do Distrito Federal, grupos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, além das forças da Polícia Militar e dos Bombeiros, também desfilaram nesta quinta-feira. Até o Zé Gotinha apareceu para lembrar ao povo brasileiro da importância da vacinação e foi ovacionado pelo público. Na defesa da preservação da Amazônia, os militares atuam como aliados na implementação
A tradicional pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília também fez sua apresentação. Os Dragões da Independência, guardas do Exército que fazem a segurança das instalações presidenciais, estiveram presentes com a cavalaria. Já no final, o momento mais esperado, a Esquadrilha da Fumaça com manobras que sempre empolgam o público nos céus da capital do país. Uma manobra extremamente técnica, onde as pontas de asas não estão distantes por mais que 4 metros. Recupera do looping. O 7 de setembro também marca o Grito dos Excluídos, que este ano teve atos realizados por movimentos populares e entidades em várias cidades do estado de São Paulo. Movimentos populares e entidades sindicais de Presidente Prudente participaram do Grito dos Excluídos. A ideia foi abrir um diálogo com os moradores da cidade sobre uma sociedade justa e igualitária, além de debater temas como reforma agrária, racismo e violência contra os povos indígenas. Em Aparecida, os manifestantes pediram por moradia digna para as pessoas em situação de rua. Na Baixada Santista, pessoas gritaram por justiça e pelo fim da violência policial após a morte de 28 pessoas em decorrência da Operação Escudo, autorizada pelo governador bolsonarista Tarcísio de Freitas, que utilizou o uso da força desmedida das polícias militar e civil. Em Campinas, a caminhada também falou sobre a importância do SUS e da saúde para a população. Em Mogi das Cruzes, foi realizada uma missa pelo fim da fome no país. Na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, 20 anos depois de seu primeiro pronunciamento nas Nações Unidas, o presidente Lula disse que sem combater a desigualdade, não há possibilidade de desenvolvimento sustentável e que países ricos precisavam tomar medidas efetivas para conter as mudanças climáticas. Há 20 anos, ocupei essa tribuna pela primeira vez e disse naquele 23 de setembro de 2003 que minhas primeiras palavras diante deste Parlamento Mundial sejam de confiança na capacidade humana de vencer desafios e evoluir para formas superiores de convivência. Volto hoje para dizer que mantenho minha inabalável confiança na humanidade. Naquela época, o mundo ainda não havia se dado conta da gravidade da crise climática. Hoje, ela bate às nossas portas, destrói nossas casas, nossas cidades, nossos países, mata e impõe perdas e sofrimentos a nossos irmãos, sobretudo aos mais pobres. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. O destino de cada criança que nasce nesse planeta parece traçado ainda no ventre de sua mãe. A parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social a qual pertence sua família irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida. Fazer todas as refeições, você terá negado o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar diariamente. Se terá acesso à saúde ou se irá sucumbir a doenças que já podiam ter sido erradicadas. Se completará os estudos e conseguirá um emprego de qualidade ou se fará parte da legião de desempregados, subempregados e desalentados que não para de crescer. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. Se hoje eu retorno na honrosa condição de presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. Nossa missão é unir o Brasil e reconstruir um país soberano, justo,
sustentável, solidário, generoso e alegre. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Resgatamos o universalismo da nossa política externa, marcada por diálogo respeitoso com todos. A comunidade internacional está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas. A pandemia da Covid-19, crise climática e a insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes tensões geopolíticas. O racismo, a intolerância e a xenofobia se alastram, ativadas por novas tecnologias criadas supostamente para nos aproximar. Se tivéssemos que resumir em uma única palavra este desafio, ela seria desigualdade. Sem a votação do relatório final, a CPI do MST foi encerrada melancolicamente. Incapazes de produzirem um trabalho minimamente consistente, os deputados de direita que integravam a comissão acusaram o governo federal de interferir nas atividades. Essa foi a terceira investigação sem desfecho no Congresso contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O presidente, o deputado bolsonarista Coronel Zucco, alegou que a CPI foi pressionada a acabar porque o ministro da Casa Civil, Rui Costa, seria convocado. Não explicou, porém, a relação entre uma coisa e outra ou que tipo de pressão teria acontecido. O relatório do deputado bolsonarista Ricardo Salles pedia indiciamento de 10 pessoas, como o general Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, e José Rainha, liderança sem terra, além de classificar movimentos que lutam por reforma agrária como facções criminosas. Salles conseguiu desagradar até mesmo deputados ruralistas, que o classificaram de centralizador e o acusaram de usar a CPI para se promover. Enquanto a chuva castigava o sul do Brasil, a seca prolongada e fora do normal nos rios da Amazônia foi relacionada à combinação de dois fatores que inibem a formação de nuvens e chuvas, o El Niño e a distribuição de calor do Oceano Atlântico Norte. E o pior, a previsão era de mais estiagem nos próximos meses, com o atraso do início da estação chuvosa. No Amazonas, dos 62 municípios, 17 já estão em situação de emergência e 38 em alerta. O governo federal, em parceria com o local, criou uma força-tarefa para lidar com problemas como a navegação de embarcações prejudicada pelas áreas rasas dos rios. Algumas cidades já têm problemas no abastecimento de água e de alimentos e a estiagem também tem resultado na morte de peixes, botos e outros animais. Hoje, ao participar de oficina sobre mudanças climáticas, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e agora no Amazonas é a demonstração em 3 dimensões de que os eventos climáticos extremos já estão nos afetando de forma assustadora e dramática. Um marco histórico para o judiciário brasileiro. A jurista Edilene Lobo foi a primeira mulher negra a tomar posse no cargo de ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Em um discurso emocionante, a magistrada falou da importância de assumir a função. Ao ocupar essa cadeira hoje pela primeira vez como ministra substituta, é um orgulho e também uma responsabilidade. E neste momento, perpassando a minha vida profissional como advogada e como professora, lembrando da minha paixão pelo direito e minha fidelidade à democracia, eu quero dizer que esse lugar onde estou não é só meu, não é só de uma pessoa. Este lugar e esta missão são a um só tempo resultado e ponto de partida de lutas históricas de grupos minorizados para vencer a herança estrutural de desigualdade de oportunidades que precisa ser superada em nossa nação. Nesse sentido de esforço e comprometimento coletivos para que eu esteja neste espaço de ministra do TSE na data de hoje, eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram nessa conjunção de energias, me lembrando
das pequeninas meninas negras de minha infância, na minha querida Taiobeiras. É de lá que eu trago o sonho de que podemos mais. O povo pobre, que resiste há século e luta pelo resgate de sua história, esperançando, senta-se comigo nesta cadeira. Nós vamos fazer uma pausa rápida e já voltamos com a segunda parte da retrospectiva que traz os principais acontecimentos do segundo semestre de 2023. Até já! O começo do mês de outubro acaba sendo marcado por um crime bárbaro no Rio de Janeiro. Durante a madrugada, 3 amigos foram executados em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Todos eram médicos ortopedistas de São Paulo. Estavam no Rio para participar de um congresso. Entre os mortos estava Diego Ralph Bonfim, irmão da deputada federal do PSOL, Sâmia Bonfim. Os 4 amigos ortopedistas estavam em um quiosque na Barra da Tijuca, em frente ao Hotel Windsor, onde participariam de um congresso de medicina ortopédica. Marcos de Andrade Cursato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralph Bonfim não resistiram aos ferimentos. Daniel Proença também foi baleado e está internado. Câmeras de segurança mostraram a ação dos bandidos. Estava do lado do corrido ali, a gente estava tomando uma cerveja, comendo, e aí a gente ouviu um barulho, parecia garrafa quebrada. Quando deu a segunda, terceira barulho idêntico, a gente percebeu que era tiro. E aí a gente desceu correndo para a orla da praia. Quando deu um minuto mais ou menos, eu voltei, tinha deixado meus pertences ali na mesa e não tinha roubado nem nada, então a gente percebeu que não foi um assalto exatamente. E aí já tinha ido embora, acho que eram 2 ou 3 elementos ali. Enfim, foi tudo muito rápido e muito assustador. Mais de 30 disparos foram feitos em direção às vítimas. Não teve conversa, não teve voz de assalto nem nada, simplesmente chegaram e atiraram. E foi muito rápido, assim, em questão de 30 segundos já tinha acontecido tudo. Como eu falei, não teve voz de assalto nem nada, foi simplesmente uma execução, não sei porquê. E a gente assustou muito, tinham crianças próximas, o quiosque estava movimentado, apesar do horário, e a gente se assustou bastante. A Polícia Civil do Rio afirmou em pronunciamento que o fato é grave e que a investigação será rigorosa. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou à Polícia Federal que acompanhe as investigações devido ao elo de uma das vítimas com os parlamentares Sâmia Bonfim e Glauber Braga. Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, é irmão de Sâmia e cunhado de Glauber. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa do Estado de São Paulo também participa das investigações. Mas outubro também reserva uma notícia sensacional. Pela primeira vez, um indígena é eleito para a Academia Brasileira de Letras. Trata-se de Ailton Krenak, que recebeu 23 votos, superando a historiadora Mari Del Priore e outro representante indígena, o escritor Daniel Munduruku. Krenak é doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora e ocupa a cadeira 24 da Academia Mineira de Letras. Nascido no Vale do Rio Doce, mudou-se para o Paraná aos 17 anos e participou da fundação da União Nacional dos Indígenas, o primeiro movimento indígena de expressão nacional. Entre os livros mais conhecidos de Ailton Krenak estão A Vida Não é Útil e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Milhares de pessoas já morreram no conflito Israel-Palestina desde a ofensiva lançada pelos guerrilheiros do grupo Hamas no dia 7 de outubro. Há mais de 70 anos, os palestinos lutam contra a anexação de territórios onde viviam. Mas o movimento de resistência palestina pegou o governo de Israel de surpresa. A Operação Al-Aqsa foi considerado o maior ataque frontal a Israel. Mais de 5.000 foguetes foram disparados durante a primeira fase desta ação contra Israel. Os combatentes da resistência cruzaram a fronteira guardada com a faixa de Gaza e entraram nas colônias e bases militares israelitas, onde apreenderam armas, munições e equipamentos de guerra. Fizeram centenas de reféns colonizadores, o que indica uma falha grosseira da inteligência israelita. O governo de Israel passou a evacuar a região atacada e bombardear as áreas residenciais de Gaza.
derrubaram prédios inteiros, hospitais e escolas. Gaza tem a maior densidade populacional do mundo. Mais de 2 milhões de pessoas vivem concentradas em um território muito pequeno. O jornal israelense Haaretz disse que esta guerra é de responsabilidade absoluta do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Segundo o jornal, Netanyahu fez todos os acordos com a extrema-direita para escapar da prisão por corrupção, não cumpriu acordos com os palestinos e negligenciou a segurança israelense. No programa Geopolítica em Foco, aqui na TVT, o professor Legene Mirhan falou sobre ataque inusitado dos palestinos e da desproporção das forças militares. Nesses 75 anos, eu que acompanho ali nos últimos 50 pelo menos, eu não tinha visto nenhum movimento de resistência do povo palestino na dimensão que nós estamos presenciando. Houve sequestros de aviões no mundo, houve ações espetaculares, mas um confronto direto Palestino-Israel, eu não lembro de ter visto assim. Por quê? Porque Israel é muito mais... É uma guerra desproporcional. Diante do revide desproporcional de Israel, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, exigiu o fim imediato da agressão generalizada contra o povo palestino. Em um comunicado nesta quinta-feira, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, se manifestou sobre o conflito entre Israel e o Hamas e rejeitou as práticas que levam à morte de civis ou a abusos contra eles de ambos os lados. Os ataques a civis lançados tanto pelas forças israelenses quanto por milicianos palestinos contradizem a moral, a religião e o direito internacional, disse Abbas, exigindo também o fim imediato do que qualificou de agressão generalizada contra o povo palestino. O presidente da Autoridade Palestina, que administra a Cisjordânia, reuniu-se com o rei Abdullah II da Jordânia para abordar formas de deter a agressão israelense contra o povo palestino e enviar ajuda e assistência a Gaza, governada pelo Hamas. O líder palestino alertou para o risco de que a única central elétrica da faixa de Gaza pare de funcionar se ficar sem combustível e fez um apelo para que se garanta o abastecimento de água e eletricidade e para abrir de forma urgente corredores humanitários. O líder palestino também pediu a libertação de civis, prisioneiros e detidos. O governo israelense informou que, após a ofensiva de sábado, o Hamas fez reféns cerca de 150 pessoas. Abbas lidera a Autoridade Palestina, com sede na Cisjordânia ocupada, chefia a Organização para a Libertação da Palestina e pertence ao Fatah, movimento político fundado pelo falecido Yasser Arafat. O Hamas, uma facção islâmica que enfrenta esta liderança palestina, governa a faixa de Gaza desde 2007. A retrospectiva de outubro encerra com um desfecho importante na CPMI dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Por 20 votos a favor e 11 contra, a comissão aprovou o relatório que indiciou 61 pessoas, entre elas Jair Bolsonaro. Durante o anúncio do voto, os parlamentares bolsonaristas demonstraram mais uma vez a falta de respeito com a discordância de ideias e a democracia, vaiando e gritando vergonha durante a fala do presidente da CPMI. Quero proclamar o resultado. 20 votos sim, 11 votos não, uma abstenção. Está aprovado o relatório da senadora Elisiane Gama. Nada mais havendo a tratar, havendo número regimental. Coloque em votação as atas da 22ª e 23ª reuniões solicitando a dispensa de suas leituras. Os senhores deputados e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas. Novembro abre com uma crise sem precedentes. Uma semana sem luz. Esse foi o tempo em que os moradores da capital e região metropolitana de São Paulo ficaram sem energia elétrica, após um temporal que atingiu a região. Diante da demora da Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia em São Paulo, em religar os bairros ao sistema, ainda como ministro da Justiça, Flávio Dino informou que o governo federal iria notificar a empresa para explicar a falta de energia na capital e na região metropolitana de São Paulo, o que causou prejuízos enormes a moradores e também ao comércio. Depois de receber centenas de reclamações no fim de semana,
O Procon abriu um procedimento para apurar que medidas foram adotadas pela Enel e demais concessionárias de energia que atendem a região metropolitana. O Ministério Público de São Paulo apontou que abriria investigação contra a Enel por suposta omissão no restabelecimento da energia. Vale lembrar que a empresa foi privatizada e que enxugou mais de 30% do quadro de funcionários. Na avaliação de especialistas, o caos vivido em São Paulo desde a chuva de sexta-feira expõe falhas cometidas por gestores públicos frente aos eventos extremos provocados pelo aquecimento global e que já eram previstos. Entre os problemas apontados se destacam a falta de manejo adequado de árvores e do enterramento dos cabos de energia e comunicação. Quando era prefeito de São Paulo, Fernando Haddad quis enterrar os fios, mas o Sindicato das Indústrias de Energia no estado de São Paulo acionou a Justiça Federal para impedir e conseguiu. O aluguel de postes para telefônicas e outras empresas de telecomunicações é uma importante fonte de renda de companhias de energia com a Enel. Diante da situação caótica, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, afirmou que o contrato de privatização da Enel foi mal feito e precisa ser readequado diante das mudanças climáticas. Acrescentou que não é possível que a Enel, com todos esses problemas, tenha um volume pequeno de equipes perante ao tamanho do problema. Em maio de 2018, a empresa italiana Enel comprou 73% das ações da Eletropaulo. De 2019 até o terceiro trimestre deste ano, o número de empregados da Enel caiu de 23.385 para 15.366, uma redução de 36%. E foi num clima de muita emoção que os brasileiros resgatados de Gaza desembarcaram em Brasília e foram recebidos pelo presidente Lula, diplomatas, ministros e militares. Aliás, é preciso cravar, foi por conta da rápida ação do governo que os brasileiros puderam voltar em segurança ao país. Após a viagem de cerca de 18 horas, os 32 brasileiros que pediram para sair de Gaza desembarcaram no Brasil. O presidente Lula e a primeira-dama Janja foram os primeiros a dar as boas-vindas aos repatriados, que passaram mais de um mês sob ataques israelenses. Após o desembarque, brasileiros repatriados contaram um pouco do que passaram em Gaza. Queria também agradecer a Embaixada do Brasil na Ramallah. Eles deram bastante suporte para nós, alimentação, recursos para a gente comprar comida. Queria também agradecer ao presidente. Tinha falado com ele mais de 10 minutos quando eu estava lá. O que está acontecendo lá, na verdade, é um massacre difícil para todos vocês entenderem o que a gente passa lá. As bombas caem no todo lado. As minhas filhas ficaram muito chocantes lá, muito tristes. Primeira semana, segunda semana a gente começou a ficar mentindo. A gente falava que esses ataques são bombas, explosão das festas e aniversário. Mas a gente não conseguiu segurar muito tempo. Quando eles começaram a entender o que está passando, às vezes quando chega avião militar israelense, elas fecham a janela para achar que quando fecha a janela ela sente proteção. Mas graças a Deus que a gente chegou aqui, e eu agradeço muito o governo federal e a presidente. A gente chegou a um ponto a pensar que não vamos mais conseguir sair de lá e vamos todos morrer e ninguém vai saber da gente. Mas graças a Deus, graças ao governo brasileiro, graças ao presidente do Brasil, à Força Aérea, à Embaixada, a todos, a gente está aqui agora. Eu agradeço muito do fundo do meu coração e todos nós que conseguimos chegar aqui hoje também agradecemos muito do fundo do coração a todos que ajudaram a gente a chegar aqui. Eu até agora não estou conseguindo acreditar que eu estou aqui, eu estou viva ainda. Achei que eu ia morrer. Eu estou muito feliz, estou muito emocionada por estar aqui, de verdade. Eu agradeço muito, presidente. Além de garantir o apoio do governo aos repatriados, o presidente Lula garantiu que tentará resgatar outros brasileiros que queiram sair de Gaza.
Hoje, no programa Conversa com o Presidente, Lula falou como foi o encontro. E a chegada dele foi uma coisa emocionante, porque você percebe pela cara que são pessoas sofridas, que são pessoas... Tinha um companheiro que foi no casamento de uma irmã, sabe? E depois de 3 dias que ele estava lá, aconteceu. As 2 meninas que eu conversei ontem à noite, elas foram com a mãe dela, porque a mãe dela estava com câncer, e a mãe dela foi à faixa de Gaza se despedir da família, porque ela tinha certeza que não tinha cura, e ela morre em faixa de Gaza. Então, coisas como essa faz com que a gente fique muito sensível. Nós agora temos responsabilidade de ficar procurando mais brasileiros que estão lá, ou tentar ver se a gente consegue liberar parentes de brasileiros que estão lá, que querem sair, porque é o mínimo que a gente pode fazer. É ser humano no momento em que os humanos precisam de humanismo. É isso que o Brasil tem que fazer. O Brasil vai continuar brigando pela paz? Não é possível. É inadmissível que a gente não tenha uma solução para isso. É inadmissível, sabe, que a gente não tenha encontrado uma solução. O Brasil, na presidência do Conselho de Segurança, fez um trabalho extraordinário. O Mauro Vieira foi excepcional. Produzimos uma nota que teve o apoio de 12 países. Teve mais abstenção da Rússia e da Inglaterra, que são também do Conselho de Segurança. E apenas um país, sabe, teve o direito de vetar e vetou, que foi os Estados Unidos. Quer dizer, isso é incompreensível, não é admissível. Por isso que nós brigamos para mudar a ONU. A ONU precisa mudar. A ONU de 1945 não vale mais nada em 2023. Ainda falando sobre o cenário internacional, o destaque foi a guinada para a extrema-direita na eleição argentina. Líderes de diversos países sul-americanos e de outros continentes parabenizaram o presidente eleito da Argentina, o ultradireitista Javier Milei. Presidentes e autoridades estrangeiras parabenizaram o ultraliberal Javier Milei pela vitória no segundo turno das eleições na Argentina. O presidente Lula se pronunciou no Twitter e afirmou que a democracia é a voz do povo. O petista também desejou boa sorte e disse que o Brasil está à disposição para trabalhar junto. A Argentina é o principal parceiro econômico do Brasil e um dos pilares do Mercosul. Outros líderes sul-americanos também saudaram o processo eleitoral argentino. Gabriel Boric, presidente do Chile, desejou o melhor ao povo argentino, enquanto Luiz Lacalle Pou, do Uruguai, disse que os dois países têm muito para trabalhar. Em nota, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, também parabenizou Milei pela vitória e disse que espera trabalhar em prioridades compartilhadas, além de elogiar a forte participação e o desenvolvimento pacífico da votação. A chancelaria chinesa afirmou nesta segunda-feira que o processo eleitoral foi suave e ressaltou a boa relação entre os dois países, enquanto o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse esperar continuar a cooperação com a Argentina. Em São Paulo, a festa do Dia da Consciência Negra deste ano aconteceu na Avenida Paulista. Milhares de pessoas celebraram a data e pediram mais respeito ao povo preto. O dia 20 de novembro se tornou feriado estadual neste ano na Assembleia Legislativa do Estado, graças ao projeto do deputado estadual Teonírio Barba, que comemorou a conquista. A importância para a gente resgatar a nossa história, da onde se partiu do genocídio de um povo no século XVII. Zumbi do Palmares foi morto, arrancado a mão e a cabeça. E 87% hoje dos negros são mortos pela polícia, então o genocídio ainda continua. Ainda no estado de São Paulo, no Brasil, o racismo estrutural ainda permanece na vida das pessoas. E esse ato hoje, 20 de novembro, mas todos os dias durante o ano, é importante tratar desse tema. A gente veio para cá dizer que a luta continua, porque infelizmente os números de mortos por chacinas por conta da violência do estado de São Paulo ainda é muito grande. E o desemprego da população negra também. Então a gente está lutando pelo bem viver. Pela primeira vez, a Marcha da Consciência Negra de São Paulo acontece num feriado estadual que foi aprovado neste ano e cuja lei é do deputado Teonírio Barba. Uma lei importante, é uma reparação
da Assembleia Legislativa com o nosso povo preto, os pretos e pretas, negros e negros do estado de São Paulo, já que o estado de São Paulo é um dos últimos estados a acabar com a escravidão no nosso país. Então são mais de 350 anos de escravidão, é a história do nosso povo preto, na cultura, na gastronomia, na capoeira, na construção, no avanço tecnológico desse estado e desse país. O Dia da Consciência Negra foi criado em 1978 e por tradição de luta do movimento negro, em homenagem a Zumbi e Dandara, o movimento negro sempre está nas ruas. Essa é a importância desse ato que nós estamos realizando aqui. Através das manifestações pretas, dos movimentos populares, é que se estabeleceu o Dia da Consciência Negra, para trazer a pauta, né, para trazer à tona que nós temos cultura, que nós temos luta e que o racismo ainda é muito forte aqui no Brasil. Nós da Central Única dos Trabalhadores estamos aqui somando a esse grande ato, um ato que pede várias coisas para nós, novamente, né, para nós da população negra e principalmente da população negra, políticas públicas e também, né, que parem de matar a população negra nesse país. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo! As pautas desse ato, elas são as pautas do bem viver do povo negro, né? Contra a violência da polícia, saúde da população negra, a 10.639 e mais políticas públicas no combate à discriminação racial. Essa é a 20ª Marcha da Consciência Negra, ou seja, durante 20 anos, essa marcha acontece aqui na Paulista. Ela foi institucionalizada por uma lei de minha autoria, foi aprovada na Câmara de São Paulo, parou de ter problemas que, antigamente, toda vez que ia ter a marcha, acabava tendo problema com a polícia, com a CET. Hoje ela está no calendário da cidade de São Paulo e ela é importante para buscar essa relação de consciência que as pessoas têm que ter. Enquanto a consciência humana for racista, opressora, será necessário haver quantas vezes necessidade for o Dia da Consciência Negra para que as pessoas tenham essa noção ampla do que é mesmo ser humano, né, e respeitar o próximo. As cotas abrem portas! As cotas! As cotas! As cotas abrem portas! A gente aqui vem celebrar todo ano a luta, a resistência. Mais importante é a gente demarcar o nosso espaço na rua. Precisamos sair das hashtags e voltar a frequentar a rua, se reconectar com o povo. A importância é mostrar que o racismo não será aceito nem hoje nem nunca. Lutar contra o racismo é lutar pela vida de quem escraviza e de quem é escravizado. Porque quando a gente escraviza ou é escravizado, a gente deixa de ser humano. Então, lutar contra o racismo é lutar pela vida. Novembro chega ao fim com um desentendimento inesperado entre Venezuela e Guiana. Esse equibe é um território reivindicado pela Venezuela desde 1899, quando o Reino Unido retirou do país parte de sua extensão. A tensão subiu quando a Venezuela passou a exigir que seja cumprido um acordo que lhe devolva a região, enquanto a Guiana recorre a tribunais internacionais. O Brasil e outros países da América do Sul acompanharam de perto esse desentendimento. Olá a todos, os venezuelanos se preparam para ir às urnas. No próximo domingo, 3 de dezembro, será realizado um referendo consultivo. Segundo as autoridades venezuelanas, a consulta foi convocada em defesa da região de Essequibo, um território de 159 mil quilômetros quadrados em disputa com a vizinha Guiana. A Venezuela reivindica esse território como seu há mais de 100 anos. Em 2018, a Guiana recorreu ao Tribunal da Haia para pedir que a área de Essequibo fosse reconhecida como seu território com base em uma sentença de 1899. Por outro lado, a Venezuela considera que o único tratado válido é o Acordo de Genebra de 1966, firmado com o Reino Unido e que reconhece a demanda venezuelana. O impasse entre os dois países agravou-se depois que a Guiana autorizou unilateralmente a empresa americana ExxonMobil a extrair petróleo na zona de Essequibo.
Para o referendo do domingo, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela aprovou a votação para 5 perguntas que determinarão a posição atual e futura da Venezuela sobre o conflito fronteiriço. 20.600.000 pessoas estão aptas para votar. A campanha eleitoral termina na próxima sexta-feira. O mês de dezembro chega e com ele a COP28, a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas em Dubai, nos Emirados Árabes. Ao discursar na abertura, o presidente Lula criticou duramente a postura hipócrita de lideranças mundiais, que fazem discursos eloquentes sobre o clima, mas não cumprem os acordos climáticos e investem em armas. Lula também pediu união para o enfrentamento dos grandes desafios das mudanças climáticas no planeta e lamentou o descumprimento de acordos. É preciso resgatar a crença no multilateralismo. É inexplicável que a ONU, apesar de seus esforços, se mostre incapaz de manter a paz simplesmente porque alguns dos seus membros lucram com a guerra. É lamentável que acordos como o Protocolo de Kyoto de 1997 ou os Acordos de Paris de 2015 não sejam implementados. Governantes não podem se eximir de suas responsabilidades. Nenhum país resolverá seus problemas sozinho. Estamos todos obrigados a atuar juntos, além de nossas fronteiras. O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo. Ajustamos nossas metas climáticas, que são hoje mais ambiciosas do que as de muitos países desenvolvidos. Reduzimos drasticamente o desmatamento na Amazônia e vamos zerá-lo até 2030. Formulamos um plano de transformação ecológica para promover a industrialização verde, a agricultura de baixo carbono e a bioeconomia. Forjamos uma visão comum com os países amazônicos e criamos pontes com outros países detentores de florestas tropicais. O mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Temos de fazê-lo de forma urgente e justa. Vamos trabalhar de forma construtiva com todos os países para pavimentar o caminho entre essa COP28 e a COP30 que sediaremos no coração da Amazônia. Não existe 2 planetas Terra. Somos uma única espécie chamada humanidade. Todos almejamos tornar o mundo capaz de acolher com dignidade a totalidade de seus habitantes, e não apenas uma minoria privilegiada, como nos convida o Papa Francisco na encíclica Todos Irmãos. Precisamos conviver na fraternidade. Muito obrigado. Dezembro também foi o mês que marcou a tragédia da Braskem em Maceió, capital de Alagoas, onde uma mina de salgema, um cloreto de sódio utilizado para produzir soda cáustica, afundou parte de um bairro, deixando centenas de famílias sem ter onde morar. A possibilidade de desabamento da mina da Braskem, empresa responsável pela mineração que afetou 5 bairros, provocou a evacuação de um hospital e levou a prefeitura a decretar situação de emergência. Nos últimos 5 anos, 60 mil pessoas foram deslocadas devido ao afundamento do solo causado pelo vazamento de líquido depois de 40 anos de exploração da mina. Em 2018, surgiram as primeiras rachaduras, uma delas com 280 metros de extensão. No mesmo ano, houve um tremor que agravou as rachaduras e crateras no solo, provocando danos irreversíveis nos imóveis. Em 2019, o Serviço Geológico do Brasil confirmou que a mineração provocou a instabilidade no solo e foram emitidas as primeiras ordens de evacuação para moradores. Desde então, mais de 14 mil imóveis precisaram ser desocupados, transformando áreas antes habitadas em bairros fantasmas. Reconhecimento.
Assim, pode-se definir o lançamento do projeto que homenageou estudantes universitários mortos durante a ditadura militar. 50 anos após a morte dos estudantes de geologia Alexandre Vanucchi e Ronaldo Queiroz, assassinados pela ditadura em 1973, hoje eles foram diplomados em cerimônia na USP. O Alexandre era meu calouro, eram duas gerações diferentes, né? O problema é que eu vi os dois morrerem. O Alexandre morreu na minha frente no DOI-CODE. Ele foi assassinado pelo Ustra, né? No sábado. O Ustra falou, na hora que eu cheguei preso, o Ustra falou: acabei de matar o Alexandre Vanucchi Leme. Alexandre Vanucchi tinha 22 anos quando foi morto. Para mim, o Alexandre era o meu irmão mais velho, né? Meu irmão querido, carinhoso, brincalhão, né? Extremamente estudioso, inteligente. Alguém que passou em primeiro lugar na USP e a gente só ficou sabendo após a morte dele, mas é um estudante, né, que queria um Brasil melhor para todo mundo, né? Queria que tivesse um ensino público de qualidade, mais verbas para a educação, até na época estavam pensando em fechar o CRUSP, ele também estava lutando por isso, né? E, foi considerado um mártir, né, brasileiro. Ronaldo Queiroz foi assassinado a tiros em um ponto de ônibus. Eu era muito amiga do Ronaldo, Ronaldo Monte Queiroz, também conhecido por Papa. Ronaldo foi um estudante da geologia, uma pessoa brilhante, inteligente, que se tornou um líder estudantil dos mais importantes. Infelizmente, ele foi perseguido e posteriormente seguido pelos órgãos da ditadura e foi vergonhosamente assassinado. A diplomação póstuma é um reconhecimento da USP pela trajetória interrompida de 33 jovens que lutaram contra a ditadura e por um Brasil mais justo e democrático. O projeto Diplomação da Resistência é uma iniciativa de luta por memória, justiça e reparação histórica contra os crimes da ditadura civil e militar de 1964. O projeto Diplomação de Resistência é um projeto feito em parceria com a Universidade de São Paulo, no qual a gente vai dar o diploma daqueles e daquelas que lutaram, resistiram, deram suas vidas no combate à ditadura militar, pela democracia, pelos direitos. Então a gente vai completar simbolicamente a graduação daqueles que foram assassinados pelo regime da ditadura militar. É preciso levar adiante todo o trabalho das comissões da verdade, mais de 100 comissões da verdade que o Brasil realizou, exemplo único no planeta, singular. Isso não está anulado. Isso constitui um avanço irreversível no processo histórico. Trata-se de retomar, partir do patamar novo e cumprir tudo que ainda falta. Uma mudança histórica no sistema tributário do Brasil. Finalmente, o Congresso Nacional promulgou a reforma tributária, um passo importante para o país que não podia mais ser adiado. Agora que a reforma tributária está valendo, o que irá mudar para o trabalhador e para a população? A principal característica da reforma tributária é a simplificação de impostos e o fim dos impostos cumulativos na cadeia de produção. Com a reforma, haverá apenas 2 impostos. Uma é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que substituirá os tributos federais como PIS, COFINS e IPI. E o outro é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. As alíquotas não foram definidas e serão discutidas mais para frente, mas a ideia é não ser uma carga de impostos superior ao que se paga hoje. Se essa simplificação, de fato, na sua regulamentação, né, e ao longo do tempo, ela virar uma realidade, a gente tem que ter esse benefício repassado para o conjunto da sociedade. É por isso que a gente, assim como o presidente Lula falou que é um fato histórico, a gente também entende que é um fato histórico. A gente também tem que comemorar a primeira reforma tributária no nosso ambiente democrático.
mas também não podemos deixar de olhar que tem muitos desafios pela frente ainda. Para a classe trabalhadora, a novidade é o imposto zero para uma cesta básica de alimentos, que ainda será elaborada, e também a criação do chamado cashback, que nada mais é do que a devolução de parte dos impostos pagos por pessoas de baixa renda, mas que também será regulamentada em novas discussões. Se criou, a cesta básica nacional, que estará sujeita a uma alíquota zero. Quer dizer que todos os produtos que compõem essa cesta básica nacional não pagarão tributos. Logo, ficará mais barato, sim, vender produtos da cesta básica nacional. Quem vai definir quais são esses produtos é a lei complementar. Então, vai ter uma lei complementar o ano que vem definindo isso, chamado cashback. Mas é devolução de tributos. Obrigatório para, por exemplo, o tributo incidente sobre energia elétrica e sobre gás. Esse é obrigatório devolver. Com a simplificação dos impostos, haverá redução no custo das empresas. Os trabalhadores esperam que essa economia se reverta em mais empregos, melhores salários e desenvolvimento econômico. Se a simplificação vem no sentido de melhorar, inclusive, a segurança jurídica do país, como agora o Brasil já está sendo melhor classificado pelas tais agências de risco, etc., etc., então a confiança do que nós falamos dos investidores melhora o ambiente no Brasil para atrair investimentos e, consequentemente, a gente tem um crescimento econômico. E o crescimento econômico tem que incluir a geração de empregos, de emprego com qualidade, de emprego e melhorar a renda da classe trabalhadora, da população de uma forma geral. A reforma vai taxar produtos prejudiciais à saúde, ao meio ambiente e à sociedade, como cigarro e bebidas alcoólicas, e criará o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, sobre jatinhos, iates, lanchas e helicópteros. Na segunda etapa da reforma, no ano que vem, é esperado que os bilionários sejam mais taxados. Para eu isentar quem ganha até 5 mil, eu posso isentar desde que eu tribute quem ganha lucro e dividendo acima de 50, 60 mil reais. Então, se eu tributar este setor efetivamente, eu posso desonerar os trabalhadores que ganham até 5 mil. E eu posso, inclusive, reduzir as alíquotas dos impostos sobre o consumo. Ao lado de ministros e da primeira-dama Janja, o presidente Lula se encontrou com catadores e catadoras de materiais recicláveis para celebrar o Natal. O encontro reuniu cerca de 2.000 pessoas no último dia da Expo Catadores em Brasília. Durante o encontro, o presidente disse que este ano foi de recuperar o país, de voltar à normalidade. E a gente precisa agora, nessa sua retomada, fazer com que as coisas cresçam e evoluam mais. Que 2024 seja para nós de muitas, muitas alegrias. A gente ainda tem muitos companheiros, não só nas ruas, mas nos lixões, precisando de infraestrutura, sabe? Precisando de cuidado mesmo. Então, que em 2024 as coisas realmente aconteçam para nós catadores, como nesse ano, só de alegria, que ano que vem pode vir lutas, mas que venha bastante trabalho e que a gente trabalhe muito para poder vencer todas as nossas dificuldades. Nós, catadores, temos pressa. Quem tem fome tem pressa. Então, a gente precisa que esse governo continue nos apoiando, nos ajudando e fortalecendo a nossa cadeia. O senhor não é só esperança para os catadores. O senhor é esperança para a democracia do nosso país. Se o senhor não tivesse se colocado à disposição do nosso país, com certeza os catadores estariam sofrendo nesse momento muito mais do que sofreu ao longo desses anos, que foi um desastre para o nosso país. Foi um ano de muito trabalho, mas foi um ano de muita colheita. Nós conseguimos fazer nesse ano aquilo que pouquíssima gente imaginava que nós pudéssemos fazer em tão pouco tempo. A Aline não tem dimensão. Quando você colocou a faixa previdencial no dia 1º de janeiro no meu pescoço, a transformação que a gente precisava fazer no Brasil para fazer o Brasil voltar à normalidade.
A palavra correta é essa: fazer o Brasil voltar à normalidade. E fazer o Brasil voltar à normalidade é cuidar das pessoas, é cuidar de gente, é cuidar de mulheres, de homens, de crianças. Esse ano de 2023 foi o ano da gente recuperar o país, da gente arar a terra, da gente adubar a terra, da gente colocar a semente, cobrir a semente com a terra, e agora nós temos que ficar jogando água, porque daqui a pouco tudo que a gente sonha vai brotar, e vocês vão poder viver dignamente outra vez. O que eu quero é que vocês deixem de ser invisíveis. O que eu quero é que um cara que passe de carrão na rua e veja um de vocês puxando o carrinho de vocês, ele se sinta menor diante de vocês. Ele saiba que vocês estão de cabeça erguida, orgulhosos do trabalho que você faz, sem sentir vergonha da soberba dos outros. E isso a gente vai conseguir, se Deus quiser. A retrospectiva de 2023 chegou ao fim. Um ano, sem qualquer sombra de dúvidas, muito melhor em todos os aspectos. Ano de reconstrução e de reconquistas. Ainda há muito o que fazer. Afinal, a destruição pela qual passamos nos últimos 2 governos foi imensa. Mas o dito popular, não há mal que sempre dure, nem miséria que nunca se acabe, nunca esteve tão certo. O país voltou a crescer, a gerar empregos e a economia saltou 2 posições no cenário mundial. O Brasil voltou a ser respeitado internacionalmente. Ano que vem é hora de olharmos para frente e renovarmos a fé num mundo melhor para todos os brasileiros. Num país que siga acreditando nos direitos humanos e na democracia, mais solidário. Em nome de toda a equipe do Seu Jornal e da TVT, eu quero reforçar o agradecimento a todas, todos e todes que nos acompanharam ao longo desse ano. É graças a vocês que as vozes da TVT, da Rádio Brasil Atual e da Rede Brasil Atual continuam chegando cada vez mais longe e levando as notícias que realmente interessam ao povo brasileiro. Boa virada de ano, com muita paz e amor, um forte abraço, cheio de energia e até o dia 2 de janeiro de 2024. Quando o Seu Jornal volta para seguir exibindo as reportagens com o olhar dos trabalhadores e dos movimentos populares nas lutas por direitos humanos em defesa da democracia.